Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas. Observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos, também vocês crianças, num tempo de oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que o Pai com Jesus derramam sobre nós, para que o Espírito nos conduza e nos faça compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus, também caminhando para o final da leitura sequenciada do Evangelho de Marcos. Domingo passado foi a festa de Todos os Santos, nós saltamos um domingo com o texto de Marcos e paramos lá, Jesus saindo de Jericó, indo na direção de Jerusalém. Hoje nós já estamos com Jesus em Jerusalém. Aconteceu no capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Chegando na capital da fé, ele foi direto para o templo, para o santuário. Lá no templo, ele viu umas coisas que ele não gostou, achou que eram completamente fora da finalidade do templo. Fez um chicote de cordas, expulsou os vendilhões do templo. E começou, depois disso, um confronto. Os sumos sacerdotes, escribas, doutores da lei, começaram a abordar Jesus dizendo: quem é você para fazer o que você está fazendo aqui? E começam a denegrir e a tentar diminuir a autoridade de Jesus. O ensino, o Evangelho de hoje, está nesse clima de confronto de autoridade entre aqueles que representam uma religião e fazem do templo um lugar, um covil de ladrões, um comércio, e não o centro da relação com Deus, da relação dos irmãos e irmãs, uns com os outros e com Deus.
esta cena de hoje, ela está um pouco antes da prisão e da condenação de Jesus. Ele mesmo já vai falar de uma condenação, porque está no clima da condenação que ele mesmo receberá. Vamos lá? Com Jesus. Marcos 12, 38 a 44. Naquele tempo Jesus dizia: no seu ensinamento há uma grande multidão. No clima do confronto das autoridades do templo com ele não responde para as autoridades, mas ele dirige um ensino para a multidão. Qual é o conteúdo do ensino que ele dirige para a multidão? Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Brada, por isso eles receberão a pior condenação. Ele que receberá daqui um pouco uma condenação e será encaminhado para o Calvário, para a cruz e a morte. Antes disto, ele previne as multidões que aqueles que vão condená-lo para morrer agora na cruz, receberão lá na frente uma condenação. Curiosamente, ele não fala que é porque rejeitam a ele, mas ele diz os doutores da lei. Os doutores da lei em Israel eram os intérpretes oficiais dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado o Código da Aliança, o livro da lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia era a Constituição Federal de Israel. Os outros livros dos profetas, dos livros da sabedoria, como os Salmos, da história, como Samuel, Reis, são livros que para eles são ensinamentos e aplicações da lei. Mas os doutores da lei representam uma espécie de intérpretes oficiais e também fiscais da vida do mundo e da sociedade. Jesus fala que eles, embora sejam doutores da lei, eles têm comportamentos que não traduzem a força da palavra de Deus na vida deles, mas eles têm comportamento e modos sociais e culturais de se comportarem, de viverem, que traduz uma outra lógica. Roupas vistosas, cumprimentados nas praças, primeiras cadeiras, melhores lugares, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Nos últimos tempos, com a crise moral que a igreja entrou no anúncio e na pregação do Evangelho, nas últimas décadas, alguns de dentro da igreja começaram a pensar que a igreja sofre uma crise de autoridade por causa das vestes, e começaram a gastar fortuna para os padres e pregadores, investindo largamente na forma vistosa de se apresentar, como se isso fosse salvar a fé católica. Os doutores da lei, que investem nessa fachada e que gostamos, hoje os doutores da lei somos nós os pregadores, padres, diáconos, nós, por excelência, os bispos. Nós somos os pregadores da palavra e somos estes que hoje Jesus pergunta que peso nós estamos dando para a fachada religiosa. Roupas vistosas, a popularidade, os seguidores na internet, os likes, lógico, e os patrocínios que nós recebemos. Faz poucos dias eu ouvi no testemunho, essa semana numa mesa,
alguém contando que um desses grandes influenciadores, pregadores da internet, que gosta de fachada e de pompa, dizendo orgulhosamente, porque ele disse uma coisa, que era a favor de uma certa corrente ideológica, e que ele estava num aeroporto, e alguém o reconheceu e deu-lhe tantos mil. E ele dizia, com todo orgulho à mesa, do quanto era importante essa autoridade recuperada, a autoridade do bolso e da ideologia, e não a autoridade do Evangelho. É muito longe, não é não? A autoridade do cofre, a autoridade do bolso, a autoridade da fachada e das bajulações ideológicas, e não a autoridade do Evangelho. Por isso receberão a pior condenação. Hoje é dia de vocês rezarem por nós padres, especialmente nós padres e pregadores do Evangelho, que somos afeitos a uma vaidade, a uma ilusão, colocamos nossa empolgação na fachada externa, na popularidade da internet, dos likes e dos elogios e dos seguidores e dos patrocinadores dos banquetes nossos, mas que não patrocinam nossa radicalidade na fidelidade ao Senhor, que para a nossa salvação aceitou pelos doutores da lei ser condenado sem ter cometido nenhum pecado. Rezemos pela Santa Igreja, para que nós pregadores nos libertemos antes que chegue a hora da pior condenação. A pior condenação. A pior, não qualquer uma. Da parte das correntes ideológicas, dos elogios e do sucesso da internet, que temos recebido como merecimento, e da parte do Senhor, o que é que nós recebemos? Aqui a controvérsia é sobre a autoridade de Jesus. Quem é você para fazer o que você faz, expulsando os ventilhões do templo, os que transformaram o templo num covil de ladrões? Quem é você? Filho de Davi? Senhor? Filho de Deus? São os temas que contrastam com esta autoridade que Jesus está reivindicando. Autoridades e pregadores que não evidenciam o verdadeiro poder e autoridade de Deus e de Cristo. Nós não somos autoridade quando evidenciamos a nós mesmos. Nós, pregadores, só somos autoridade quando evidenciamos a força de Cristo e o poder unicamente de Cristo. É preferível um pregador criticado, maltratado e judiado na internet do que um pregador bajulado e elogiado. A pior condenação vem depois. Esta primeira cena, Jesus faz esse ensino para a multidão e depois ele está no templo. Templo de Jerusalém. Este templo que ele está nele, demorou mais de 40 anos para Herodes reformá-lo. Deu de presente para Israel o templo reformado e restaurado. Uma suntuosa construção de pedra pura. O templo, a parte do culto, e do lado de fora do templo, uma esplanada gigantesca, que alguns estudiosos falam que cabiam 250 mil pessoas nessa esplanada. Esse templo passou a ser o lugar do culto, não a Deus, mas o culto aos próprios homens da religião, fazendo bajulações a Herodes, que reformou o templo, que dá dinheiro para a igreja, que dá dinheiro para pregador, que dá dinheiro e patrocina as redes sociais, ou as campanhas financeiras das igrejas, mas que não querem uma pregação de conversão. Conversão primeiro para nós pregadores, primeiro.
ajustar nossa vida segundo a ordem de Cristo e do Cristo que por nós sofreu e morreu na cruz, e não da glória mundana. E depois, um tipo de vida que conduz as pessoas a quererem Cristo e a salvação que vem de Cristo, e não a glória mundana. Versículo 41. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas. Pronto, espere lá. Jesus sentado no templo. Sabiam que no templo de Jerusalém não tinham cadeiras, não tinham bancos. Jesus estava sentado provavelmente no chão, ou em alguma dessas bases de pilastras, no apoio ou no adorno das grandes colunas do tipo das construções greco-romanas. Na base delas, pequenos ajustes de pedra que enfeitam e dão suntuosidade. Ele estava sentado assim, numa margem de uma grande coluna, perto do cofre das esmolas. As pessoas vinham a Jerusalém, lembram das esmolas do cego Bartimeu, domingo atrasado, lembra? Que eu falava que o cego pedia esmola e pedia a alguns que fossem ao templo e dessem esmola no templo também por ele, para pedir de Deus a graça da cura. Então as esmolas tinham muitas finalidades. Jesus está ali. Ele já virou a banca dos cambistas, já expulsou os vendilhões, agora foi para o cofre. Está incomodando Jesus o fato de que o templo se tornou um lugar da relação com Deus a partir do bolso, e não a partir do coração, e não a partir de valores éticos, morais, de dignidade de mulher e homem que vive fazendo a vontade de Deus. Hoje também nós temos um apelo grandioso da parte de nós pregadores que estimulamos o povo a ter uma relação com Deus a partir do bolso. Ou não? Isso existe? Existe? E as pessoas querem ouvir isto, porque é mais fácil, é um atalho, é uma simplificação barata, que tira toda a dimensão, todas as consequências ético, morais, espirituais, da dignidade de quem você é e quem é aquele que no templo recebe você, quando nós transformamos o altar num balcão de negócio com Deus e não o lugar, não da nossa oferta, mas a partir de Jesus se inaugurou uma nova compreensão. O templo a partir de Jesus não é mais o lugar onde nós fazemos oferta, mas é o lugar onde o próprio Deus oferece o seu Filho, e o próprio Filho oferece a si mesmo como oferta para mostrar para nós quem somos nós para Deus. Ele oferta a sua vida, a sua entrega pela nossa salvação. Ele já virou as mesas, já expulsou os vendilhões e agora se incomoda com o comportamento do povo diante do cofre. Cuidado com a sua relação com o cofre da igreja. E nós, mais ainda. Vamos ver? E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Este rito do modo de dar oferta, que pega as pessoas de forma muito particular, às vezes se investe demais nesta relação nossa com Deus a partir da oferta, e não investimos tanto naquilo que toca o seu coração na relação com Deus para a oferta. O que Jesus está propondo e querendo provocar-nos é
uma mexida mais profunda naquilo que nós chamamos o centro e o valor fundamental do templo e da religião. É o cofre, é a moeda, é o que eu entrego, é o preço que eu penso que eu estou pagando para Deus fazer aquilo que eu aquilo que eu compro dele, eu trouxe, e Deus se sente como que coagido a submeter ao que eu pedi por causa do que eu ofertei? Não se assustem, não é da primeira vez, nesses quase 30 anos de pregação do Evangelho, que depois desse Evangelho de hoje, eu escuto muito zum 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 na porta da igreja dizendo: o senhor não sabe fazer campanha para arrecadação de dinheiro e para fazer aumentar o dízimo da igreja. E eu sempre digo com toda a segurança do mundo, se for para saber, segundo a lógica daqueles que transformam a religião e a igreja num balcão de comércio, eu não presto mesmo, não quero nunca ser expert nessa lógica. Nunca, nunca. Se esse for o critério, eu orgulho-me de ser um fracasso na arrecadação. Orgulho-me. E peço do Senhor a graça de que esta seja a honra de nós pregadores. Olha a cena. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vamos repetir? Muitos ricos depositavam grandes quantias. Quem são ou quais são os ricos hoje que depositam grandes quantias? O que buscam eles hoje no templo ao depositar grandes quantias? O que pedem de volta para os que contam as ofertas e depois depositam-nas? Nós, os administradores das paróquias e das igrejas evangélicas, católicas e cristãs. O que essas grandes quantias exigem depois de nós pregadores? Que nós ajustemos nossa pregação segundo o critério do que eles querem, não de Deus, mas de nós pregando para manipular as massas, para que as massas se comportem conforme as ambições dos grandes. Isso existe? Existe? Se não existe, leia os jornais dos últimos 3 meses do Brasil e como se comportaram os pregadores nas campanhas das eleições que passaram. Leia. Pronto. Está ficando tenso, né, gente? Eu estou tenso. Está ficando tenso. Mas agora vem uma cena para desmantelar tudo. Versículo 42. Vamos lá? Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. O que significa ser uma pobre viúva que dá 2 moedas que não valem quase nada? Vale também perguntar, quem são as viúvas hoje que dão moedas que não valem quase nada também para as igrejas hoje? Vamos lembrar que ser viúva no tempo de Jesus significava ser alguém que não tinha absolutamente nenhuma autonomia. Já não tinha se não fosse viúva, porque ela era submissa ao marido. Morreu o marido, ela é patrimônio imediato do sogro ou dos cunhados. Se não tiver sogro nem cunhados, ela é patrimônio do irmão mais velho, ou se tiver pai, do pai. Se não, ela é patrimônio do primeiro que tomá-la e dizer: você é vulnerável, você vai ser escrava, serva para mim, para minha família, ponto, acabou, você não tem autonomia. Então, uma moeda, 2 moedas que não valiam quase nada, de uma viúva pobre, aqui é a
extrema pobreza. Esta semana, por favor, entrem na internet. A tarefa para casa é: leiam a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para celebrar domingo que vem o Dia Mundial do Pobre. Porque de hoje a 15 dias nós vamos celebrar a festa de Cristo Rei. Santo Padre, o Papa, via que nós estávamos celebrando a festa de Cristo Rei exatamente com essa nova onda dos novos pregadores católicos que começaram a recuperar a fachada, a estética da fachada falsa dos apresentadores do espetáculo religioso, transformando a festa de Cristo Rei numa pompa mundana. O Papa quis que, antes que proclamássemos Cristo Rei, que nós rezássemos uma semana antes o Dia Mundial do Pobre, para que a gente proclamasse Jesus Rei, mas aquele que mandou nos olhar para aquilo que Deus olha. Rapidamente vem no Salmo comigo, Salmo 145. Olha quem é Deus. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento ao faminto. O Senhor, quem liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, ama o que é justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão, confunde os caminhos dos maus. Está no olhar de Deus, o mesmo que glorificou Jesus, que sentou gloriosamente à sua direita, Cristo Rei, é o mesmo Senhor que cuida dos últimos. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres. Então está lá, diante de Jesus, depois dos muitos ricos que depositavam grandes quantias, uma viúva que depositou 2 moedas que não valiam quase nada. Não nos esqueçamos, não é só uma viúva, é uma pobre viúva. Pode pegar pesado? Pelo amor de Deus, tire o olho do bolso, tire o foco do dinheiro. Aqui é muito mais alto do que isso. A pergunta é: para que serve o quase nada que você tem? Para que serve o quase nada que você tem? Às vezes você tem até recurso, um trabalho bom, uma dignidade boa, de recurso material para sua família, de bens materiais. Mas talvez você seja a personificação da pobre viúva, porque hoje você entra no templo com quase nada de reticência, complete a frase. Quase nada de paciência, quase nada de perdão, quase nada de compaixão para com quem sofre, quase nada de misericórdia, quase nada de arrependimento diante das faltas e dos pecados graves que você comete, quase nada de tempo para quem não pode te dar nada, não é? Qual é o seu quase nada? Talvez você não saiba responder, mas você poderia perguntar para a sua família, para o seu esposo, a esposa, para os filhos perguntar para os pais: qual é o meu quase nada aqui em casa? Você vai ouvir dizer: olha, você não tem quase nada de tempo para estar com a gente, para conviver gratuitamente conosco. Você tem quase nada de paciência para conversar conosco, para ser uma pessoa inteira aqui dentro de casa, na paciência, no amor, na delicadeza das pequenas coisas. Qual é ou quais são os seus quase nada de hoje? E o que você tem feito com eles? Porque às vezes você até tem muitas outras coisas, mas às vezes não tem quase nada de tempo, ou não tem quase nada por causa do peso da idade, das tribulações, não tem quase nada de saúde. E você pega esse quase nada que você tem
e põe esse um quase nada a governar sua vida e a decidir todo o resto da sua vida. Isso existe? Qual é o quase nada seu que está regendo a sua vida? Sempre insatisfeito, sempre lamentando, sempre reclamando, tudo que recebe, tudo que recebeu de Deus, tudo que teve poder de construir, de conquistar, mas está sempre regulado pelo quase nada. Isso existe? Qual é? E o que você é capaz de fazer com esse quase nada? Jesus pediu de nós quase nada. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois fermento na massa. Luz demais cega, sal demais estraga a comida, fermento demais perde a farinha e perde tudo, não perde? O Evangelho, Jesus para falar da medida do que nós devemos ser para o mundo, ele usou medidas de quase nada. Pitada de sal. Pai, você fica tão pouco em casa, sua vida é tão corrida, mas o tão pouco que você fica, você dá conta de temperar e saborear nossa vida. Obrigado, Pai, porque mesmo corrido, o quase nada do seu tempo enche de sabor nossa vida. Mãe, obrigado, porque você tem quase nada de saúde, mas com o pouco de saúde que te reserva, você tem sempre uma palavra de ternura, de compaixão que dá sentido para tudo e faz a gente ter um gás danado para mover o mundo. Está entendendo? Quase nada. Qual é o seu quase nada? E o que esse quase nada tem feito com você e feito você conduzir sua vida para o pior e decidir tudo na tabela do quase nada para pior? Ou transforma esse quase nada na potência transformadora daquele ambiente? Agora vem o desfecho. Vamos ver? Versículo 43. Jesus chamou os discípulos. Ele já falou com a multidão, ele já observou os ricos, os mestres da lei e os ricos. Agora ele chama os discípulos. É um ensino mais reservado. Por quê? Porque a viúva está falando de quem? De Jesus. A cena da viúva oferecendo 2 moedinhas lá, que não valem quase nada, aquela cena está falando, Jesus vê nela, e no modo com que ela dobra-se e põe as 2 moedinhas, Jesus vê naquela cena, ele se inspira para o que vai acontecer com ele. Vamos ver? Jesus chamou os discípulos e disse, bradem. Em verdade vos digo, Brada. esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Você dá do que sobra, do que derrama, do que tá, já que vai perder mesmo, eu te dou. O que você dá? Vocês esposas e esposos, o que você dá um para o outro? É do que você tem de sobra, já que vai perder, já que não tem como aproveitar, eu te dou? Ou você dá daquilo tudo que você é e possui? Você é um movimento permanente de oferta de si em tudo que você faz, que você às vezes se habitua a lutar para dar coisas na família, no trabalho, na sociedade, até no templo. No cofre, muitos ricos davam grandes quantias, mas você dá
dá-se a si mesma, a si mesmo na oferta daquilo que você dá no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na igreja e no mundo. Vou te ajudar, vou descer. Olhe para a cruz. O que são as duas moedas que não valiam quase nada? A cruz fala-nos dessas moedas que não valiam quase nada. A primeira cena é aquela, antes da morte, que Jesus antecipa o que vai acontecer sexta-feira, na mesa, no altar. Ele celebra a última ceia com os apóstolos, e lá, na mesa, ele oferece aos discípulos, antes da sua morte, ele oferece duas moedas, que não valiam quase nada. Um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, diz: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Duas moedas que não valiam quase nada. De alguém pré-condenado à humilhação e à execração extrema na cruz, ele diz: moçada, vocês me seguiram durante 3 anos esperando o grande reino de Davi. E agora eu falo para vocês que vou morrer e não dei para vocês a glória dos reinos deste mundo. Mas eu dou o meu sofrimento que eu vou receber na cruz, eu antecipo e dou a vocês. Toma esse pedacinho de pão, esse pouquinho de vinho, sou eu dando-me a vocês. Brada, igreja, reage! Brada! Esse é antes da morte. Depois que ele morreu, o soldado veio quebrar as pernas dos 2 ladrões ao lado dele, chegou perto dele, ele já estava morto, não lhe quebrou as pernas, mas o soldado atravessou-lhe o lado com uma lança, puxou a lança e derramou, e ele é o cofre onde o Pai depositou todo o seu amor nele. Ele é o cofre do templo. E ao ser atravessado e a lança sair, derramaram 2 moedas que não valiam quase nada: sangue e água. A água do seu batismo, o sangue da Eucaristia para a salvação do mundo. Reage, igreja! Brada! Vai! Vale o que a água e o sangue que derrama de um corpo morto dependurado numa cruz? Que vale? Hoje, você contempla Jesus, Ele é o cofre em quem o Pai depositou todo o amor, todo o afeto. Mas ao sair daqui um pouco, Ele mesmo vai transformar você num cofre, onde Ele mesmo vai depositar 2 moedas que não valem quase nada. Ele vai dar-se a si, a você, num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, e dizer: em você eu deposito todo amor, eu deposito-me, porque eu sou a expressão do amor do Pai. Te amei e te amo até o fim. Te amei com um amor capaz de dar por você a minha vida e te fazer conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Reage, igreja, brada! Vai! Hoje, você vai voltar para casa, não orgulhoso pelo que brotou do seu bolso e foi parar no cofre da igreja, mas você vai sair feliz, alegre, não pela ilusão e fachada do mundo, pela plástica religiosa de piedosa ou piedoso que cada um de nós pretende ser, mas você vai sair daqui feliz, transbordando, porque em você Ele depositou tudo. Ele depositou Ele mesmo, o amor do Pai oferecido para te dar amor, para te dar a salvação
e te dar a dignidade, não da fachada na qual você põe toda a confiança e segurança, não no bolso em quem você se apoia tanto, mas na dignidade do que você é, filha e filho amado de Deus Pai. Amém? Vai render a semana? A viúva, na verdade, prefigura Jesus. A viúva está falando para Jesus quem Ele é na relação conosco, na relação com o Pai. Cristo é o novo templo, Cristo é o novo lugar. Ao abrir o seu lado e derramar sangue e água, a água do batismo, diz Santo Agostinho, ao mergulhar-nos nas águas do batismo, nós nadamos nestas correntes de água viva e somos conduzidos e guardados dentro do coração de Jesus, que abriu para nós a fonte, e como peixes vivos e nascidos nas águas do batismo, somos guardados dentro do seu coração, o depósito eterno e definitivo do amor generoso com que fomos amados. Amém. Eu vou parar, senão eu começo a chorar. Incline a sua cabeça. Sinta-se amada e amado assim. Peça do Senhor a graça de você amar assim, com essa medida. Não do que sobra, e não conduzir a sua vida pelo que falta. Ninguém é tão pobre que não possa dar-se a si mesmo, a si mesma. Mais do que coisas, dê você ao amor de sua família, de seus filhos, de seu esposo e esposa, seu pai e sua mãe. Dê você ao amor pelo mundo, por aqueles que mais precisam de você, de sua presença de sal, fermento e luz no mundo. Receba Jesus e peça dele a graça de você levá-lo e oferecer Jesus ao mundo. Reze e fale com ele. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A tua bondade, a tua bondade infinita, me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua bondade, Senhor. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A tua bondade infinita, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, vou ser o teu seguidor, te dar o meu coração, De pé. te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Estendam as mãos aqui para Jesus, para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Obrigado Obrigado
Porque o Senhor nos oferece porque o Senhor nos oferece no altar da cruz, No altar da cruz. no altar da igreja no altar da igreja e em nosso coração e em nosso coração o mesmo e único amor, O mesmo e único o amor. seu amor, o seu amor, o amor do Pai. o amor do Pai. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por não permitir por não permitir que a rejeição que a rejeição do mundo ao Senhor, do mundo ao Senhor, pregando o Senhor na cruz, pregando o Senhor na cruz, secasse a fonte secasse a do fonte seu amor. do seu amor. Foi aí, Jesus, Foi aí, Jesus, que esta fonte transbordou que esta fonte transbordou e chegou até mim e chegou até e mim, transborda em mim. e transborda em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acolho a oferta Eu acolho a oferta que o Senhor deposita em mim, que o Senhor deposita em o mim, seu amor, o seu amor, o amor do Pai, o amor do Pai, do Espírito Santo. o Espírito Santo. Também, Jesus, Também, Jesus, este amor este amor me fará transbordar. me fará transbordar. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça todo o amor que você recebe de Deus e todo o amor que você dá ao mundo, porque você recebeu de Deus. Agradeça, louve, glorifique o Senhor por ser fonte, depósito, cofre, onde Deus guarda o amor, mas guarda para transbordar no mundo. Obrigado, Jesus. Nós glorificamos e bendizemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Como é bom receber esta medida desmedida de amor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Ontem eu ouvi de um pai jovem falando da alegria que é para ele o filho chegar nele e dizer: pai, você está triste. Como quer dizer, conta comigo. E às vezes, gente, na vida, basta existir para ouvir isso ao menos uma vez de um filho, não é? Diga isso para quem está do seu lado, conte comigo e dê um abraço, beije e diga: conte comigo, saudai-vos. Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Canta. A tua bondade, Senhor, Vem me abraçar. Tua bondade infinita. E a tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu servidor. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
na vida eterna. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Amém! Reage! Brada! Palmas pra Jesus. Palmas pro Senhor. Palmas pra Jesus. Palmas pro Senhor. Oferte sua vida no altar do Senhor, como hóstia pura, cantando. Colocamos, ó Senhor, em teu altar este pão que para nós vai se tornar pão da vida, o teu corpo em alimento, o sustento desse nosso caminhar. Assim